O cenário é o seguinte: o ar está carregado com a tensão de um ano de eleição presidencial. E a gente sabe o que isso significa, né? Historicamente, é volatilidade. E bem no meio dessa confusão, a gente tem três gigantes estatais que não brilharam muito em 2025: Petrobras, BB Seguridade e Banco do Brasil. A grande pergunta que está no ar e que a gente vai investigar a fundo hoje é: será que todo esse medo do mercado deixou essas ações baratas de verdade? Ou elas são só uma armadilha? É a investigação perfeita para um ano como este. A ideia é essa mesmo, sabe? Separar o ruído da política dos fatos, dos números. A gente vai analisar o que os materiais que a gente recebeu dizem sobre os fundamentos de cada uma. Nossa tarefa aqui é entender se o preço que a gente vê na tela hoje reflete um pânico exagerado ou um risco real iminente. No fundo, a gente quer saber se, para quem investe, existe uma oportunidade escondida por trás de toda essa névoa eleitoral. Excelente. Então vamos começar pelo nome que está na boca de todo mundo, a empresa que é praticamente um sinônimo de risco político no Brasil, né? A Petrobras. O preço da ação hoje está na casa dos R$ 32. E, de cara, dois números nos materiais me deixaram assim coçando a cabeça. O primeiro é o preço sobre valor patrimonial, que está em 0,98. Ou seja, o mercado está pagando pela empresa inteira um pouco menos do que os ativos dela valem nos livros. Já é estranho, né? É um sinal claro de desconfiança, como se o mercado olhasse para a empresa e dissesse: olha, eu não acredito 100% que esses seus ativos todos valem o que está aí no papel. Exato. Mas o segundo indicador é o que realmente me chocou. O preço-lucro está em apenas 5. Fazendo aquela conta de padaria, 100 dividido por 5, isso dá um retorno implícito de 20% ao ano. 20%. O mercado está exigindo um retorno gigantesco para ter coragem de comprar a Petrobras. O que justifica tanto medo? A justificativa vem num pacote completo de incertezas. Esse preço baixo não é à toa, não. Ele embute, em primeiro lugar, o risco político, que é o fantasma que assombra a empresa a cada 4 anos. Depois, a geração de caixa dela é muito imprevisível, porque depende do preço do petróleo lá fora, que sobe e desce sem pedir licença. E, claro, a incerteza sobre o que uma nova gestão pode fazer com a estratégia da empresa, né? O mercado pega todos esses medos, joga num liquidificador e o resultado é esse: um preço que parece uma pechincha, mas que vem com uma carga de risco enorme. Entendi a parte do risco, mas e a recompensa? O material fala de um rendimento de dividendos de 10%. É um número bem gordo. A questão é: isso é real? É sustentável? Porque a primeira coisa que a gente pensa em ano eleitoral é que a caneta do governo pode pesar e cortar os dividendos para fazer outras coisas. E essa é uma dúvida totalmente legítima. Mas, surpreendentemente, os números mostram que sim, é sustentável, e até com uma boa folga. A política da empresa diz que ela tem que pagar, no mínimo, 4 bilhões de dólares por ano em dividendos. Tá? Isso desde que o petróleo não caia abaixo de 40 dólares o barril. Convertendo, dá uns 20 bilhões de reais. Só essa regra do mínimo já garantiria um rendimento de uns 5%. Ok, então metade do rendimento atual já estaria, em tese, garantida pela regra. Exatamente. E o mais curioso é que, na prática, a empresa tem pago o dobro disso. E esse pagamento todo representa só 45% do que ela gera de caixa operacional. Em outras palavras, ela paga dividendos generosos e ainda sobra muito dinheiro em caixa. Tecnicamente, ela teria fôlego para pagar ainda mais sem prejudicar a saúde financeira dela. Isso é impressionante. Mas aí a gente volta para a questão da volatilidade. Olhando o histórico que temos aqui, nossa, os números são de dar calafrios. Em 2018, a ação chegou a cair 60%. 60%. Em 2014 foi pior ainda, 67% de queda. Em 2022 a queda foi bem menor, só 10%. Parece uma montanha-russa sem freio. Como é que a gente confia numa análise de preço justo quando o passado mostra que a ação pode derreter mais da metade em poucos meses? Esse é o ponto central, e aí que mora o perigo e a oportunidade. O histórico assusta, não há dúvida. Uma queda de 60% quebra qualquer um. A grande diferença, e o que a nossa análise precisa considerar, é o ponto de partida. Em 2014 e 2018, a ação talvez não estivesse tão descontada quanto está hoje. O preço atual já reflete uma boa dose de pânico.
Para tentar quantificar isso, a gente pode fazer uma análise de fluxo de caixa. Certo. Aquela que tenta prever o futuro e trazer para o valor de hoje. Disso. E vamos ser extremamente pessimistas. Vamos projetar um lucro de 95 bilhões de reais, que já é um número conservador. E vamos aplicar uma taxa de desconto de 20%. Essa taxa é como se fosse um pedágio pelo risco, sabe? Exigir um retorno de 20% ao ano é dizer que você quer ser muito, mas muito bem pago para correr o risco chamado Petrobras em ano eleitoral. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que você está dizendo é que mesmo colocando na conta o risco de uma eleição, a volatilidade do petróleo e exigindo um retorno altíssimo de 20% ao ano, o preço justo da ação ainda seria de R$ 42. Exatamente. Isso é um choque. O preço na tela é R$ 32. Quer dizer que o pessimismo do mercado hoje é ainda maior do que esse nosso cenário super rigoroso. A ação está com mais de 30% de desconto sobre um preço que já foi calculado com uma dose cavalar de medo. É precisamente isso. A conclusão que os números nos levam é que, embora todos os riscos sejam reais e a volatilidade seja uma certeza, o preço atual parece já ter embutido não apenas o risco, mas talvez um pânico exagerado. É o que o pessoal do mercado chama de uma ação que está de graça. O pessimismo é tanto que parece ter passado do ponto. Uau, ok. Entendi a tese da Petrobras. Altíssimo risco, potencial de retorno altíssimo, mas que parece já estar precificada para um cenário de desastre. Mas e para quem não tem estômago para essa montanha-russa? Existe uma opção entre essas estatais que nos permita dormir um pouco mais tranquilo à noite? Imagino que é aí que a gente começa a falar da BB Seguridade, certo? Exatamente. Se a Petrobras é a personificação da adrenalina, a BB Seguridade entra na conversa como a opção da tranquilidade, a fortaleza defensiva. Aqui, a história é completamente diferente. Os números já mostram isso. O preço-lucro dela está abaixo de 8. O material aponta que concorrentes como Porto Seguro e Caixa Seguridade negociam mais perto de 10 vezes o lucro. Então, mesmo aqui, existe um desconto. Mas qual é a origem do pessimismo nesse caso? Não parece ser o risco político direto. Não é. O medo do mercado em relação à BB Seguridade vem de outro lugar, do cenário macroeconômico, mais especificamente da taxa Selic. As seguradoras funcionam assim. Elas pegam o dinheiro que a gente paga no seguro, que se chama premium, e investem esse dinheiro para render, geralmente em títulos de renda fixa atrelados à Selic. Quando a expectativa é de que a Selic vai cair, o mercado já projeta que o resultado financeiro da seguradora vai ser menor. Ah, entendi. O lucro que vem das operações de seguro continua lá, forte, mas aquela mesada que ela ganha com as aplicações financeiras tende a diminuir. Perfeito. É isso. As projeções mais pessimistas do mercado que estão nos nossos materiais apontam para uma queda no lucro de 9 bilhões em 2025 para algo em torno de 8,5 bilhões justamente por causa desse efeito. E mesmo com essa potencial queda no lucro, os dividendos parecem continuar muito sólidos. O rendimento hoje é de 12%, e a expectativa é que ele fique ali entre 10% e 11%. Como essa mágica funciona? O lucro cai, mas o dividendo continua forte. A mágica está no fato de que a empresa é uma geradora de caixa muito eficiente e já parte de um patamar de lucro muito alto. E aqui vem a parte fascinante. Vamos pegar aquele cenário pessimista de que o lucro vai cair para 8,5 bilhões. Mesmo nesse cenário, se a gente calcular o preço-lucro, ele ficaria em 8,15. Esse valor ainda seria um dos mais baixos de toda a história da companhia. O mercado está precificando um cenário bem adverso que, mesmo se acontecer, ainda deixaria a ação barata. E como fica a análise de preço justo aqui? A gente usa a mesma taxa de 20% da Petrobras? Não, e esse é um ponto-chave. Para a Petrobras, usamos uma taxa de desconto de 20% para compensar todos aqueles riscos enormes. Era o nosso pedágio pelo risco altíssimo. Já a BB Seguridade é uma empresa muito mais previsível, quase um reloginho em termos de geração de caixa. Então, podemos ser um pouco menos exigentes. Vamos usar uma taxa de 15%. Ainda é uma taxa alta, que exige um bom retorno,
mas ela reflete essa maior estabilidade da empresa. Faz todo sentido. E qual o resultado com essa taxa? Aplicando essa taxa de 15% nas projeções, o preço justo estaria na faixa de R$ 37 a R$ 38. Comparado ao preço atual, que também está descontado, ainda oferece uma boa margem de segurança. A conclusão é a mesma. Também está barata, mas por motivos completamente diferentes da Petrobras. E a diferença na volatilidade é gritante. Enquanto a gente falava de quedas de 60% na Petrobras, os dados mostram que as quedas máximas da BB Seguridade em anos eleitorais ficaram na casa dos 20%. É claramente uma ação que sente menos o calor da política. Sem dúvida. O risco dela está mais ligado à política monetária do Banco Central do que à política partidária de Brasília. Isso a torna um bicho fundamentalmente diferente, muito mais defensivo. Ok, então já investigamos dois perfis bem distintos. Temos a opção de alto risco e alto retorno e a opção Porto Seguro para dividendos. E o Banco do Brasil? Onde ele se encaixa nessa história? Ele não parece ser nem uma coisa nem outra, parece o gigante esquecido. É uma ótima definição. O Banco do Brasil é um caso à parte. E o indicador que resume o drama dele é o preço sobre valor patrimonial, que está em 0,67. Isso é muito baixo. É como você ter uma casa que, segundo a avaliação de um engenheiro, vale R$300 mil, com todos os móveis e tudo dentro, mas na hora de vender a melhor oferta que aparece é de R$200 mil. A gente está comprando o banco por apenas 2/3 do que ele teoricamente vale em ativos. O que está acontecendo aqui? Essa é a pergunta central para quem analisa o Banco do Brasil. Colocando em perspectiva histórica, esse desconto fica ainda mais impressionante. Em 2019, no momento de euforia do mercado, o banco chegou a ser negociado a 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Se a gente aplicasse esse mesmo múltiplo hoje sobre o patrimônio atual, o preço da ação seria de R$ 47. O preço hoje é R$ 21,50. É uma diferença brutal. Claro, aquele cenário de euforia de 2019 é outro mundo. Mas só para a ação voltar a ser negociada pelo seu valor patrimonial, ou seja, um múltiplo de 1, já daria uma valorização de 45%. O potencial está aí. Qual é o outro lado da moeda? Qual é o custo de ficar esperando essa valorização que pode nunca chegar? Olhando o material, uma desvantagem clara para 2026 é que a remuneração com dividendos deve ser bem mais magra que a da Petrobras e da BB Seguridade. E esse é o ponto crucial. A tese de investimento no Banco do Brasil hoje não é sobre receber um fluxo de renda gordo no curto prazo. É uma aposta na reavaliação do preço do ativo. É sobre paciência. E a avaliação de preço justo reflete esse dilema. Se a gente for muito rigoroso e aplicar a mesma taxa de desconto de 20% que usamos na Petrobras, o preço justo do Banco do Brasil seria de apenas R$ 19. Ou seja, pela ótica do risco máximo, a ação estaria cara hoje. Exato. Mas não seria justo comparar o risco do Banco do Brasil com o da Petrobras. O banco é mais estável. Agora, se usarmos a mesma taxa de 15% que usamos para a BB Seguridade, a história muda. O preço justo sobe para R$ 25,78. Isso nos dá uma margem de segurança de 18% sobre o preço atual de R$ 21,50. A conclusão é, sim, está barato, mas não está de graça como a Petrobras e não é a máquina de dividendos que é a BB Seguridade. O retorno aqui depende fundamentalmente de um mercado, um dia, acordar e decidir pagar um preço mais justo por esse patrimônio todo. Ok, isso clareia bastante o cenário individual de cada uma. Mas na prática, se a gente colocar as três lado a lado, elas parecem atender apetites por risco completamente diferentes. Como a gente poderia organizar um resumo final, uma classificação entre elas? Podemos criar 3 pódios, dependendo do que a pessoa que investe está procurando. O primeiro pódio seria o da ação mais barata, aquela com o maior desconto implícito, o maior potencial de valorização explosiva. Nesse quesito, o primeiro lugar, com medalha de ouro e folga, é da Petrobras. O segundo lugar, a medalha de prata, vai para o Banco do Brasil, por conta do seu enorme desconto patrimonial. E o bronze fica com a BB Seguridade. Certo. E se o critério for o oposto? O pódio da mais segura, com menor risco e menor volatilidade para atravessar o ano eleitoral. Aí a ordem se inverte completamente.
A medalha de ouro e da segurança vai, de longe, para a BB Seguridade e sua previsibilidade. A prata fica com o Banco do Brasil, que apesar de estatal, é menos exposto que a petroleira. E o bronze, ou talvez nem isso, fica com a Petrobras, que carrega nas costas o risco do câmbio, do petróleo e da política de forma muito mais direta. Perfeito. E para fechar, o pódio que muitos procuram, o da remuneração. Quem deve pagar os melhores dividendos em 2026? Nesse quesito, temos um empate técnico na primeira posição. Petrobras e BB Seguridade são as grandes favoritas, ambas com potencial para entregar rendimentos na casa de 2 dígitos. O Banco do Brasil, como a gente viu, fica para trás nessa corrida específica deste ano. No final, a escolha depende do perfil de cada um. Petrobras é para quem tem tolerância altíssima ao risco e busca um maior potencial. BB Seguridade é para quem prioriza a estabilidade e um fluxo de renda consistente. E o Banco do Brasil é a aposta de longo prazo na valorização de um gigante adormecido. Fica muito claro. A ideia central que emerge da nossa investigação é que as 3 empresas, cada uma por seus motivos e com riscos bem diferentes, parecem estar sendo negociadas com um desconto bem relevante. O ano eleitoral cria essa camada de medo e incerteza, mas o que os números parecem gritar é que os preços de hoje talvez já tenham embutido uma dose cavalar desse temor. Exatamente. A análise mostra que o mercado parece estar se preparando para um cenário bastante pessimista, para todas elas. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para levar para casa. Todo esse pessimismo que a gente vê refletido nos preços é um aviso, uma armadilha que vai se provar justificada? Pois é, e a grande questão, acho que o ponto central aqui é o seguinte: esse desconto que a gente vê hoje nessas ações é um convite claro para comprar? Ou a imprevisibilidade política é um risco tão grande que, assim, invalida qualquer tese de preço baixo? Da minha parte, eu defendo que o pessimismo do mercado foi, longe demais e criou um desconto excessivo. Para mim, especialmente no caso da Petrobras, isso representa uma oportunidade bem clara, com um potencial de retorno muito alto. E eu vou argumentar o contrário, que a incerteza do cenário político e os riscos específicos de cada negócio são tão grandes que o preço, por mais baixo que pareça, simplesmente não compensa o risco que se corre. Olha, se a gente for olhar os números, o que o mercado está sinalizando com um múltiplo preço-lucro de só 5 vezes para a Petrobras é que ele acredita ou que o lucro da empresa vai, evaporar, ou que o risco é tão absurdo que exige um retorno de quase 20% ao ano. Minha tese é simples, o mercado está errado nos 2 casos. A ação negocia abaixo do valor patrimonial e mesmo com uma taxa de desconto, bem exigente, de 20%, meu cálculo de preço justo chega em R$ 42. Negociando hoje a 32, a margem de segurança é superior a 30%. O pessimismo já está no preço? Não, sim, esses múltiplos que você citou, eles são realmente baixos, não dá para alegar. A minha questão é, por que eles estão tão baixos? E o histórico nos dá a resposta, Uma queda de 60% em 2018, outra de 67% em 2014, ambas em anos eleitorais. Isso aniquila qualquer margem de segurança que você calculou. Para mim, investir em estatal em ano eleitoral é como atravessar uma rodovia de olhos vendados. Você pode até chegar do outro lado, mas o risco de ser atropelada é alto demais. Certo, entendo o seu ponto sobre o risco, mas você não acha que a Petrobras de hoje, ela é muito mais resiliente? A empresa está financeiramente mais forte, menos alavancada. Você menciona o risco da caneta do governante, mas qual seria o impacto prático disso hoje? Numa empresa com o caixa que ela tem, seria o mesmo desastre do passado? Sim, mas o problema central para mim não é o balanço, é a imprevisibilidade do fluxo de caixa. A solidez financeira não te protege de uma decisão política irracional que, por exemplo, mude a política de preços. Uma pesquisa eleitoral desfavorável pode mudar a percepção de risco da noite para o dia e fazer o preço desabar, independentemente de quão sólido o balanço esteja, entende? O fundamento financeiro não é um escudo contra a política.
Concordo que o risco político é o fator dominante, mas discordo que ele não esteja já refletido no preço. E bom, nem toda estatal é a Petrobras. Veja o caso do Banco do Brasil, que negocia com um preço sobre valor patrimonial de 0,67. Isso significa que você está, na prática, comprando os ativos do banco com um desconto de 33 centavos para cada real, né? É como comprar uma nota de R$ 100 por 67. Essa metáfora é boa, mas ela é incompleta. A questão é: quando você vai poder resgatar esses R$ 100? Se essa valorização de 45% para atingir o valor patrimonial levar mais de 3 anos, o retorno anualizado já não é tão brilhante e o custo de oportunidade começa a pesar. E não podemos esquecer do suposto Porto Seguro, a BB Seguridade. Com a perspectiva de queda da taxa Selic, o resultado financeiro da seguradora vai sofrer. O desconto na ação hoje reflete essa realidade, não um pessimismo exagerado. Não existe almoço grátis. Mas essa volatilidade que você tanto teme é justamente o que cria o ponto de entrada. O mercado exagera no medo e abre a janela para quem tem paciência. O fato de as ações já partirem de um patamar de preço muito baixo torna quedas extremas como as do passado menos prováveis. Olha, essa lógica não me convence. Tentar acertar o fundo do poço com base em política é especulação, não é investimento. Mas não é especulação se a margem de segurança já é de 30%. Uma margem que evapora com uma única pesquisa eleitoral desfavorável, como a gente já viu tantas vezes. E confiar no histórico para se acalmar é perigoso. Em 2022, por exemplo, a queda foi mínima. O passado não é garantia de nada. Bom, para concluir, eu reafirmo minha posição. As métricas de valuation mostram que o retorno potencial compensa os riscos que já estão, na minha visão, amplamente precificados. A margem de segurança atual oferece uma oportunidade para o investidor que consegue olhar para o longo prazo e suportar a volatilidade. E eu mantenho meu ponto de que um valuation tentador não elimina a incerteza fundamental que vem com o controle estatal. A volatilidade extrema, o risco de mudanças abruptas e o custo de oportunidade exigem uma cautela que, para mim, invalida a tese. É a prova máxima de que não existe investimento de alto retorno sem alto risco. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.